galera, estamos aí para mais um vídeo no canal Resenha Final UFC. Hoje mais um resumão da 14ª rodada do Brasileiro, que foi uma rodada show de bola, cara. Teve vários gols, teve 28 gols na rodada, 28 gols nessa rodada. Teve goleadas, teve decepções, como o Vascaíno, teve até, como que a gente pode dizer, voltas de time que fazia tempo que não tinha ganhado e time que perdeu, que fazia 20 jogos que não sabia que era derrota, desde o ano passado. O primeiro jogo foi Corinthians e Santos. O que vocês acham que deu? Deu o quê? Deu o quê? Deu o quê? Deu empate, como sempre. Corinthians e Santos empataram, fizeram um clássico cheio de desfalques. Um jogo horrível para os dois lados. Horrível. Corinthians ficou bem perto da zona do rebaixamento. E o Santos, com um empate, até que ficou perto do G4. Tá lá em cima ainda. Porém, o Corinthians jogou muito mal, mas muito mal. O Corinthians não sabe o que é vencer faz tempinho. Não, teve aquele jogo contra o... no final de semana que ganhou, se eu não me engano. Mas o Corinthians não rende. Como dizem os comentaristas, o Coelho, que é o técnico do Corinthians, não é para ser técnico. Não tem noção de ser técnico. Então o Corinthians tá capengando, mas dizem que estão procurando um técnico. Mas se continuar desse jeito, cai. Na minha opinião, vai cair, se continuar assim. Santos tá muito bem, mas jogou mal. Tinha bastante desfalque, Marinho, Carlos Sanches, Soteldo. Alguns por causa da eliminatórias da Copa do Mundo e alguns por machucado, lesão e cartões também. Jogou bem o Santos, né? Eu acho que o Santos aí é um time para brigar para Libertadores. Outro jogo que foi o Flamengo. O Flamengo aos pouquinhos subindo, jogou muito bem, eu assisti o jogo. O Pedro brilhou no jogo, de novo o Pedro, marcou 2 vezes no jogo, levou o time também a mais uma vitória, de novo. E olha, na minha opinião, o Flamengo é um dos candidatos ao título. Claro, não tinha como não negar que ia ser assim, mas começou muito mal o Brasileiro. Agora que tá se reencontrando, o Domenech Torre tá acertando o time e tem grande chance de ser campeão, mas tem Atlético Mineiro aí, né? Atlético Mineiro, próprio Palmeiras, o Santos, o Inter, mas o único que tá em, assim, que vamos dizer, como diz os comentaristas, que é o único que tá cada vez melhorando. Um time que já é melhor, cada vez melhorando, tem um ótimo elenco. O elenco é grande, tem reserva, tem titular, tem... Na verdade, o time do Flamengo não tem reserva. É um time A e um time B. E se duvidar, os Piá ainda são um time C. De tão bem que é o Flamengo. Ganhou 3-0, jogou muito bem. O Sport, coitado, tava bem, tava em quinto no Brasileiro, caiu para 7ª posição com essa derrota. Outro jogo que foi o vexame do meu time. Eu acho um vexame. Perder pro Bahia de 3-0, Bahia mal nesse Brasileiro. O Mano Menezes não tinha feito ainda nem ajeitado esse time direito. Foi lá, o Vasco é o ressuscita defunto. Né? Coloca um escudo na frente, quando vem o Vasco na frente, não sei o que acontece. O Vasco perde pros times lá de baixo. Perdeu mais um, tá 4 jogos sem vencer. Ramon Menezes saiu do Vasco. Capello demitiu ele. Na minha opinião, como bom vascaíno e como eu vejo o futebol, não devia ter mandado o Ramon embora, porque o Ramon estava fazendo milagre, estava tirando a de pedra desse time. Agora, quem que pode ser? O técnico mais cotado é o Felipão, mas tem Thiago Nunes e o Dunga, se eu não me engano. O Bahia jogou com muita facilidade, jogou muito bem, passou fácil pelo Vasco.
E olha, se o Vasco não abrir o olho, ter quarto rebaixamento, hein? Quarto rebaixamento em menos de 10 anos é meio complicado, né? Outro jogo que foi Grêmio e Coritiba. Um jogão. O Grêmio volta a vencer, Renato Gaúcho volta a sorrir. Ver o seu time marcar, decidiu o jogo em 10 minutos. Curitiba ainda diminuiu, mas teve o Curitiba até tentou pressionar um pouco, mas não conseguiu trazer o empate. Jogou muito bem e ainda teve o anúncio do Marcelo Oliveira na aposentadoria dele. Foi o último jogo dele pelo Grêmio, mas ele vai ser alguma coisa dentro do Grêmio lá, que convidaram ele. Jogou muito bem o Grêmio, volta a vencer, dá uma subida na tabela aí, e o Curitiba continua lá embaixo na zona do rebaixamento. Outro jogo que foi São Paulo e Atlético Goianiense. Diniz respira. Diniz está respirando agora. Antes estava respirando por aparelhos e agora não está mais. Agora saiu dos aparelhos. Está respirando normal agora. Porque o São Paulo ganhou 3-0. O Brenner e o Sara brilharam no jogo. Jogou muito bem. Esse é o time tricolor que os São Paulinos querem ver. O que está acontecendo, Diniz? Não sei, né? E fazia tempo que o São Paulo não tomava gol. Era 10 jogos que o São Paulo pelo menos ou ganhava, ou perdia, ou empatava com gols somados. Pra você ter uma noção. Volpe, dessa vez, a zaga do São Paulo funcionou. Não tomou gol. Outro jogo foi... Vamos lá. Goiás e Fluminense. Fluminense vence, soca, atropela, massacra o Goiás. Deixa o Goiás lá embaixo. Porém, tem 3 jogos. Um deles vai ser entre a 15ª e a 16ª rodada, que é contra o Flamengo. Da primeira rodada ainda. Não sei se vai conseguir ganhar esses 3 jogos que o Goiás tem, mas, porém, basicamente já é o cara que a gente já sabe um time que vai ser rebaixado. É o Goiás, né? Tá jogando muito mal, cara. Jogou muito mal. Fluminense arrebentou, afundou coisa. Só que teve lei do ex nesse jogo. O Rafael Moura marcou 2 vezes em cima do Fluminense. Fluminense tá lá em cima, né? Conseguiu entrar no G6, na verdade. E jogou muito bem. Mais um gol de Nenê teve. Nenê voltou a marcar. Próximo jogo foi Botafogo e Palmeiras. Esse jogo era o jogo dos reis dos empates. Quem diria? Deu Botafogo 2-1. Jogou muito bem. Quebrou a invencibilidade do Palmeiras. Teve pênalti defendido pelo Diego Cavalieri, cria do Palmeiras. E ajudou o Botafogo a sair com a vitória. Senão saía mais um empate. Jogou muito bem, o Palmeiras deu uma caída aí na tabela, mas continua lá em cima, e o Botafogo dá uma respirada. Claro, ainda tá lá embaixo, mas deu uma respirada. Precisa melhorar mais um pouco, é apenas a segunda vitória dele no Brasileiro. Outro jogo foi Fortaleza e Atlético Mineiro. Quem diria, hein? Atlético Mineiro perdeu. Viu a Fortaleza ganhar de 2-1 e mais uma vez o Rogério Ceni vence em cima do São Paulo. É a terceira vitória já em cima do São Paulo, Rogério Ceni. Fez um jogo bom e o jogo do Atlético Mineiro bem apático. Tá? Outro jogo que foi Atlético Paranaense e Ceará. Esse deu um jogo de empate, 0-0. As duas equipes ficaram no empate, jogaram bem. Teve um jogo equilibrado, mas perderam muito lance e não levaram muito perigo. Os dois ainda estão acima do Z4, né? Não estão no Z4, mas estão ali beirando a zona do rebaixamento. O outro jogo foi Bragantino e Internacional. Gols de quem? Do Internacional? Deixa eu ver se vocês adivinham. Thiago Galhardo. 2 gols de Thiago Galhardo. Quebra um jejum de 5 jogos sem vencer o Internacional. Pra quem tava lá em cima. Olha, ele tava em segundo, 5 jogos sem vencer. Como é bom queimar uma gordurinha, hein? É o vice-líder.
fica a 2 pontos, se eu não me engano, do Atlético Mineiro. Ele tá com 25, isso. Depois eu passo os 6 primeiros e os 4 últimos. Jogou muito bem o Internacional, pelo que eu pude ver. O Bragantino não expressou muita vontade nesse jogo e continua na zona de rebaixamento em penúltimo colocado. Pode ser que seja outro time a cair. Para quem viu o Bragantino bem no início brasileiro, agora o Bragantino não tá acontecendo, não tá dando certo. Beleza? Já vou passar, logo depois eu vou passar os 6 primeiros e os 4 últimos, depois que o Joelson passar os palpites dele para a 15ª rodada do Brasileiro. Vai daí, Joelson. Salve, rapaziada, mais um vídeo aí. E hoje eu vou dar meus palpites para a 15ª rodada, beleza? Vamos começar aí com um clássico carioca, Vasco e Flamengo. Meu palpite é 2-0 pro Flamengo. Próximo jogo, Curitiba e Fortaleza, 3-0 pro Fortaleza. Mais um clássico, Palmeiras e São Paulo. Eu acho que vai dar 2-2 esse jogo. Atlético Mineiro e Goiás, eu acho que vai dar um empate de 1-1. Fluminense e Bahia, vai dar 2-1 pro Bahia esse jogo. Santos e Grêmio, 3-3 para mim esse jogo. Sport e Botafogo, o Botafogo ganha de 1-0. Atlético Goianiense e Bragantino, um empate de 1-1. Ceará e Corinthians, empate de 2-2. E Inter e Atlético Paranaense, empate de 1-1. Então esses foram os meus palpites para a 15ª rodada. Valeu! Beleza, voltamos com meus palpites que foi pro jogo ali, dos jogos da rodada, que eu acabei não falando. Então vamos lá. O meu palpite pro jogo do Corinthians e Santos era 2-0 pro Santos. Pro Flamengo e Sport, meu palpite era 2-2. Pro Bahia e Vasco, meu palpite era 2-1 pro Vasco. Pro palpite do Grêmio e Curitiba era 2-0 para o Grêmio. Do São Paulo e Atlético Goianiense, meu palpite era 2-1 pro Atlético Goianiense. De Goiás e Fluminense, o meu palpite era 1-1. O Botafogo e Palmeiras também era 1-1. Fortaleza e Atlético Mineiro deu 2-1 pro Fortaleza. E o meu palpite era 2-1 para o Fortaleza. Eu acertei mais um palpite. Atlético Paranaense e Ceará, meu palpite era 2-1 para o Ceará. E o outro jogo, que era Bragantino e Internacional, meu palpite era 2-0 para o Bragantino, deu totalmente ao contrário. Vou passar para vocês os 6 primeiros e os 4 últimos, né? Vamos lá. Vou demorar aqui, Tem que ver no outro celular. Então vamos lá. Os 6 primeiros são Atlético Mineiro com 27 pontos, Internacional com 25, Flamengo com 24, São Paulo com 23, Palmeiras com 22, Fluminense com 21. Porém, o Santos também está com 21, só perde o número de vitórias. E os 4 últimos são o Atlético Goianiense beirando a zona de rebaixamento com 15. Só que tem uma chuvarada de time com 15 pontos. Eu vou ter que passar isso daí também. Desde o Atlético Paranaense até o Botafogo, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Atlético Paranaense está com 15, Bahia com 15, Ceará com 15, Corinthians com 15, Atlético Goianiense com 15 e Botafogo com 15 pontos. O que decide aí? Decide o número de vitórias. Atlético Paranaense está com 4, Bahia com 4, Ceará com 4. Corinthians com 3, Atlético Goianiense com 3 e Botafogo com 2. Por isso que o Botafogo está nessa zona de rebaixamento. Mas o Corinthians está beirando a zona de rebaixamento. Os outros que são da zona do rebaixamento do Z4 é Curitiba e Bragantino com 12 pontos. E o Lanterninha, isolado na lanterna, é o Goiás com 9. Porém, tem 3 jogos a menos. 3 jogos a menos e não ganha uma rodada
O Atlético Goianiense não ganha já faz umas 5 rodadas. Tá feio o Atlético Goianiense, precisa voltar a ganhar. Eu acho que tem que aparecer um time carioca para ele voltar a ganhar. Muito bem, esses foram os palpites do Joelcio. O resumão do brasileiro da 14ª rodada. E os meus palpites, que eu acertei só um. E os 6 primeiros e os 4 últimos. Beleza, galera? Curta, se inscreva, deixe seu like, compartilha. Ajuda nós, galera. E no outro canal, que é o Spartacus Foot Soccer, vai ter um vídeo. Se eu não me engano, eu vou postar só na outra semana. É um vídeo na Copa Cachaça Play. Não imitando ninguém, mas é a Copa Cachaça Play do Spartacus Foot Soccer. Vai ser postado na outra semana, beleza, galera? Também se inscrevam lá naquele canal, curtam por favor os vídeos, assistam os vídeos, visualizem os vídeos, beleza? Abraço, galera. Fui!